A seita dos fariseus pós-modernos existem hoje por aí. É o que conhecemos como denominações, todas divididas e separadas, cada um na sua. Isso é a realidade, sem dúvida alguma, contrariando tudo aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Corinto no capítulo 1. É só você ler lá que você vai entender o que ele estava falando, onde começaram a existir as divisões. Então, essas divisões são seitas mesmo. Quem está por trás disso? Os fariseus pós-modernos que existem hoje por aí, que muitos conhecem como pastores, bispos e apóstolos. Eles é que estão por trás de tudo isso, sem dúvida alguma. Dia após dia surge uma nova denominação por aí, e assim a seita aumenta cada vez mais. Isso é ruim demais, porque esse não é o objetivo da Igreja do Senhor Jesus, compactuar com essas coisas, participar, ser cúmplice, conivente disso aí, dessa sujeira, dessa imundícia que só está servindo para dividir o corpo de Cristo cada vez mais. Coisa que não pode acontecer, porque, como está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja não pode ser dividida em tempo algum. O corpo de Cristo tem que ter uma unidade perfeita. Isso significa o quê? Que em cada cidade tem que existir apenas uma igreja, um corpo de Cristo apenas, e nada mais do que isso. Essa é a verdade. Você pode ler tudo isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que vai falar sobre essa questão ali, esclarecendo tudo, para que ninguém possa ter dúvida a esse respeito. Então, essas denominações de hoje por aí, pessoal, são apenas seitas. E eu vou ler um texto aqui que fala sobre a seita dos fariseus. Esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5, onde está escrito assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, a seita dos fariseus se propõe a isso: fazer com que aqueles que se arrependeram, se converteram ao Senhor Jesus, e por causa disso se tornaram igreja do Senhor Jesus, do qual o Senhor Jesus é a cabeça, essas pessoas que eram da seita dos fariseus, eles queriam que a igreja se circuncidasse e observasse a lei de Moisés. Isso não tem cabimento algum, porque nessa época aqui onde esse texto foi relatado, a nova aliança já tinha sido instituída pelo sangue do Senhor Jesus. Então, era a nova aliança que estava em vigência. A lei de Moisés não significava mais nada. Então, querer impor isso para aqueles que foram salvos pela graça do Senhor Jesus é tentar desfazer o escândalo da cruz, é tentar anular a graça que estava sobre eles, porque eles estavam andando em graça e verdade, e até vivendo em graça sobre graça, como disse João antes de morrer. Então, essa é a verdade. Infelizmente, hoje, essas seitas aí, que eles constroem um templo feito por mãos humanas, colocam lá um nome na frente, na fachada, igreja A, B, C, D, vai até o final, até a letra Z lá, e assim eles institucionalizam as seitas deles com o CNPJ. Essa é a verdade pura e simples, do qual eu estou fora, eu não participo disso mais, há muito tempo. E eu quero encorajar, incentivar e estimular você que faça o mesmo.
para que você não seja cúmplice desses pecados, desses erros, que só estão destruindo o corpo de Cristo, cada vez mais. Porque é nesses lugares que surgem as doutrinas estranhas, as falsas profecias, os falsos milagres, né? É ali que surgem os dízimos, para que alguém entregue 10% do seu salário mensalmente. Então, tudo isso e muitas outras coisas erradas que existem por ali são coisas próprias de seitas. O Senhor Jesus não chamou ninguém para ser membro de uma seita. Ele chamou as pessoas para serem membros do seu corpo, que é a igreja. Então, é preciso que isso fique bem claro, esclarecido, para que ninguém mais possa ter dúvida. Para que ninguém mais seja enganado por homens que deturpam as Escrituras para legitimar práticas erradas, para as quais muitos membros dessas seitas aí, que são as denominações, dizem amém, aleluia, agradecem, toleram de boa mente, como se fosse algo normal e comum, como se isso fosse algo aprovado pelo Senhor Jesus, coisa que não é e nunca será. O que é aprovado pelo Senhor Jesus, são aquilo que ele mesmo falou. A sã doutrina dele é aprovada. Essa cabe a você e a mim cumprirmos para chegar no final aprovados. Temos que praticar ela constantemente, com perseverança mesmo, com dedicação, porque a verdade que o Senhor Jesus falou quando ele ensinava essa doutrina, é a essa doutrina que devemos nos apegar com firmeza, para que nunca possamos nos desviar da verdade dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo, com seriedade, com firmeza, porque é preciso amar ao Senhor Jesus acima de tudo isso aí. Aqueles que amarem ao Senhor Jesus sinceramente, essas pessoas sim serão consideradas fiéis, ou seja, elas serão os remanescentes fiéis, que nunca se deixaram envolver e se enredar por essas denominações, ou melhor, por essas seitas que existem por aí. Eles só colocam aquele nome ali para dar uma disfarçada, dizendo que é a igreja A, B, C, D. Você conhece as denominações que existem hoje por aí? Todas elas são seitas, criadas por homens que hoje fazem parte dessa seita. São os fariseus pós-modernos. Eles até se converteram, mas é tudo um teatro, é tudo enganação, para enganar os incautos, ingênuos e inocentes que acreditam neles. Então, se você lê as Escrituras, existem muitos textos falando para você não ser enganado por homens assim, que induzem você ao erro. Eles têm uma artimanha inventada engenhosamente para enganar as pessoas. Eles têm uma retórica preparada. Eles conseguem manipular a mente das pessoas, com textos fora do contexto, com a deturpação das Escrituras, com ensinamentos errados, com doutrinas estranhas, com as quais eles conseguem arrebanhar milhões de pessoas para essas seitas aí. Que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão pensando que estão certas, mas estão erradas. Porque o próprio Senhor Jesus não entra nesses lugares. Isso aconteceu mesmo. Leia lá no livro de Apocalipse de João, carta à igreja de Laodiceia. A condição que aquela igreja estava significava uma seita mesmo. Porque até o próprio Senhor Jesus estava de fora daquela igreja. O orgulho, a prepotência, ao ponto daquela igreja ali dizer que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Veja se não é essa a realidade de hoje. Você vai entender isso claramente. Então, essa é a verdade. Tem que ser, isso tem que ser dito cada vez mais, para que alguém possa abrir os olhos, acordar, sair desse engano, dessa mentira. Porque ninguém pode continuar sendo cúmplice disso, ou participando disso como se fosse algo normal. Não é. É preciso discernimento para discernir isso. Porque
A igreja do Senhor Jesus é uma coisa, as seitas dos fariseus pós-modernos é outra. São coisas opostas entre si. Elas não combinam em nada em tempo algum. Porque na igreja do Senhor Jesus, o que existe é a sã doutrina. Agora, nessas seitas aí, o que existe são doutrinas estranhas, que afastam as pessoas da doutrina do Senhor Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. E acredito que você também não queira isso para a sua. É ruim demais, é perverso, é maligno cair nesse engano e permanecer ali como se você fosse alguém que não tem entendimento. Não seja incauto, ingênuo e inocente mais a esse ponto. Chegou a hora de ter sabedoria, entendimento, prudência. Ver a verdade como ela é. E não ficar se complicando aí por causa dessas seitas, que vão te fazendo cada vez mais se desviar da verdade. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque é a sua vida que está em risco. Eu fiquei nesse lugar aí onde era uma seita de 1982 a 2015. Mas a verdade me abriu os olhos, a verdade abriu os meus olhos a tempo. E eu percebi a verdade. Eu percebi que eu era enganado. E esse engano não vai me seduzir mais. Agora eu estou plenamente conhecendo a verdade. Essa verdade me libertou. Então eu agradeço ao Senhor Jesus por ter feito isso em minha vida. E isso pode acontecer com você também. Com certeza. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer as pessoas acordarem, abrirem os olhos, para enxergarem o erro. Porque tanto você como eu devemos retornar à sensatez e se purificar desses erros, para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, fazendo a vontade de Deus. Porque para que assim, a fazer a vontade de Deus, possamos ser achados por Ele, fazendo a sua vontade. Então, essa é a mensagem simples, clara e objetiva, para que ninguém tenha dúvida do que deve ser feito agora. E o que deve ser feito agora é que você deve voltar para o Senhor Jesus, para o Evangelho, para a graça, para a verdade, para que assim você esteja totalmente edificado em Cristo Jesus. É isso que eu espero que aconteça em nome do Senhor Jesus, porque Ele quer encontrar uma igreja com as vestes limpas, puras, alvejadas pelo seu sangue. Essa igreja tem que ser você e eu. Então vamos fazer isso para que possamos ser achados por Ele, aprovados. É isso que eu espero que aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.